Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo e eu estou aqui para falar um pouco sobre livros com vocês. Hoje especialmente eu quero falar sobre a Ilíada e a Odisseia, esses dois monumentos da nossa literatura. Hoje eu quero falar sobre por que vocês deveriam ler a Ilíada e a Odisseia. Esses dois livros são verdadeiros clássicos da literatura. Mas não são quaisquer clássicos. Eles são os clássicos da literatura. São livros que definiram o rumo que a literatura tomaria no Ocidente. E eu percebo que, dentro da comunidade literária contemporânea, dentro do que a gente vê por aí na internet, esses dois livros eles acabam sendo mais renegados do que outros que caem no gosto da comunidade de leitores atual. Livros como Os Miseráveis, Crime e Castigo, Dom Quixote, são livros que ainda recebem a devida atenção, considerados livros favoritos da vida de muitos que os leem até hoje. A gente vê eles sendo mencionados constantemente. Mas se formos observar, por mais que as obras de Homero sejam referência até os dias de hoje, sim, não haveria como ser diferente, cada vez mais o público meio que vai se afastando desses livros. Seja por serem absurdamente antigos ou por um senso difundido por aí de que os livros são muito difíceis ou chatos. Na verdade, meio que essas concepções acabam se aliando por aí. E as pessoas cada vez mais vão deixando de lado a Ilíada e a Odisseia, ou até mesmo outros livros que vieram depois deles, como a Eneida e os livros de Ovídio e por aí vai. Bem, acontece que aqui eu quero tratar especialmente desse ponto, deste tópico aqui neste vídeo, sobre por que se difundiu essa noção de que os livros são absurdamente chatos ou difíceis e por que você, na verdade, deveria dar uma chance a Ilíada e a Odisseia, e ler essas duas obras. Aqui eu trago para vocês o primeiro ponto que deveria levá-los a dar uma chance a esses livros, mas também quero levantar uma ressalva logo adiante. A Ilíada e a Odisseia são livros extremamente divertidos e agradáveis de se ler. E não, eles não são absurdamente difíceis. É muito importante que as pessoas se livrem deste preconceito, se livrem dessa concepção equivocada que por algum motivo vem se difundindo por aí, de que a Ilíada, a Odisseia e os seus contemporâneos, suas obras que vieram mais ou menos nesse período da literatura antiga, do período antigo, seja grego, seja romano, enfim, são livros que são chatos ou muito complicados. Não, isso não é verdade. É lógico que existem maneiras e maneiras de se ler esse tipo de obra. São poemas maravilhosamente executados que servem de parâmetro até os dias de hoje sobre técnica de escrita e também refletem fatores culturais de sua época e da natureza humana visualizada pelo povo dessa época. Por isso mesmo que esses livros servem como fonte de estudos. Mas eles são, além de tudo, acima de tudo isso, divertidos. Pois eles foram concebidos também para serem assim, para entreter as pessoas, e eles fazem isso com maestria até os dias de hoje. Eu disse que levantaria uma pequena ressalva, e aqui eu aproveito para fazê-la. Esses livros refletem noções mitológicas que seria bom, mas não necessariamente obrigatório, vocês conhecerem antes de se aventurarem por eles. Conhecer o que ocasionou a Guerra de Troia, quem é o filho de quem entre as divindades, as linhagens dos grandes heróis que aparecem ali nos livros. Tudo isso ajudará muito na sua experiência com as histórias, sim. Aliás, quem sabe eu não traga algum conteúdo com um guia básico a respeito desses elementos que valem a pena conhecer antes de mergulhar na Ilíada e na Odisseia? Bom, é uma ideia. Dito isso, com a Ilíada você estará situado no meio da Guerra de Troia, mais especificamente no espaço de tempo em que Aquiles se enfurece com o rei Agamenon, comandante das tropas gregas, e acaba se afastando da guerra, o que leva os troianos a exercerem uma boa vantagem sobre os gregos naquele momento. Até o momento em que Aquiles se enfurece novamente, dessa vez com Heitor,
principal líder das tropas troianas. Com a Odisseia, testemunharemos o retorno do herói Odisseu para sua terra após o término da Guerra de Troia. Mas ele terá alguns problemas no caminho, inclusive com deuses, e acabará passando por terras longínquas e tardando alguns anos nesse processo, mas sem nunca desistir de rever sua família. Ler a Ilíada e a Odisseia é um mergulho na boa escrita e em bases que permanecem até hoje em nossas maneiras de contar histórias. Os antigos difundiam tradições orais que davam forma e significado à vida e aos seus fenômenos. A Ilíada foi a grande obra que inicialmente condensou a tradição clássica em sua narrativa, onde Homero, se é que ele existiu de fato, não é? Deu forma ao imaginário simbólico e repleto de significados de sua época, tratando de um dos eventos mais significativos e simbólicos da história, a Guerra de Troia. Com a Ilíada, temos ricas descrições de batalhas, personagens ricos e cheios de complexidades e nuances. A exemplo do próprio Aquiles, toda a trama acaba girando em torno de seu orgulho e de sua fúria. Ele sabe, devido a uma profecia, que irá morrer se participar daquela guerra. Mas seu desejo por marcar o seu nome na história se sobrepõe à própria vontade de viver. Afinal, o que mais vale? Viver uma vida de mediocridade, e aqui eu falo mediocridade entre aspas, tá? Ou fazer com que seu nome ecoe pela eternidade. O dilema de Aquiles, um homem orgulhoso e iracundo, para mim, tem muito a ver com uma célebre frase do filme O Gladiador, frase de Máximos Décimos, protagonista deste filme interpretado por Russell Crowe. O que fazemos em vida ecoa pela eternidade. Sua fúria o move em pontos chaves da trama e nubla seus pensamentos. Um estudo de personagem nos leva a entendermos que o grande Aquiles reflete em toda a sua grandeza muito da complexidade da natureza humana, de nossas próprias questões, leva à reflexão sobre qual a maneira certa de se viver. Para os antigos, o tema da transcendência humana era uma constante, e por mais que isso venha se perdendo, segue como um tema que, ao meu ver, nunca morrerá nem perderá a importância nem o seu poder de nos arrebatar. Esse é o poder de uma obra transcendental como essa. Muitos enxergam Aquiles com aprovação por conta de seu aspecto transcendente, de alguém que preferiu marcar o seu nome do que apenas existir e ficar apagado para a posteridade, como um grão de areia no fluxo do tempo. Já outros o veem como um homem iracundo e orgulhoso, e questionam se a matança desenfreada de inimigos seria uma boa forma de ser lembrado. Esses elementos mais questionáveis nos levam a um estudo da cultura da época e de como os povos enxergavam essas questões. E um personagem complexo torna-se eterno por conta disso. Ele não é um simples herói ou um simples crápula, mas um homem complexo, que de certo modo é um reflexo de uma mentalidade própria ao tempo em que foi escrito. E para o leitor mais sagaz, fica fácil adaptar os dilemas desse tipo de personagem aos dramas do próprio tempo em que ele vive, da sua própria vivência. Esse é o poder de um verdadeiro clássico. E Aquiles é apenas um exemplo, dentro de uma narrativa rica, mas que não é, de forma alguma, parada. Como eu disse antes, temos ricas e lindas descrições de batalhas e temos um canto focado basicamente em espionagem, onde Odisseu e Diomedes são enviados ao acampamento troiano, enquanto outro troiano é enviado ao acampamento grego para que se faça um reconhecimento das tropas inimigas. Temos cantos focados em jogos, onde os gregos disputam entre si em diversas atividades por prêmios. Enfim, a história nunca para e, como eu disse, ela é divertidíssima de se ler. Já a Odisseia trata do puro suco da aventura. Uma aventura que serve de pano de fundo à épica jornada de outro grande personagem que busca voltar para sua família após a Guerra de Troia. Odisseu, ou Ulisses, seja lá como você preferir chamá-lo. É mais fácil gostar da Odisseia do que da Ilíada, tanto pelo elemento mais dinâmico de sua narrativa, que não se prende a um mesmo local, mas que nos leva pelos mares em meio a distintas ilhas, em meio a monstros e povos distintos, quanto pelo caráter também mais identificável do seu protagonista. É bem mais fácil simpatizar e torcer por um personagem que está em busca de sua família. A aventura é deliciosa, mas seus simbolismos também são poderosos. Odisseu também é um personagem com suas nuances e complexidades.
Seu orgulho chega a atrapalhá-lo também, quando, por exemplo, ao escapar do monstro Ciclope, filho de Poseidon, e cegando-o, consegue estar na segurança de seu navio, já no meio do mar, ele é levado a gritar o seu nome para a fera que berrava ferozmente, de modo a se gabar de seu feito. Isso acaba tendo consequências catastróficas, pois o monstro amaldiçoa Odisseu diante de seu pai, Poseidon, que por sua vez faz com que uma tempestade destrua a embarcação do herói, atrasando ainda mais o seu retorno. A sagacidade de Odisseu é um fator que o torna interessante, pois são poucos os desafios que ele resolve simplesmente com a força de seu braço, mas é guiado por sua sabedoria, inteligência e prudência, embora tenha seus rompantes de orgulho, como já citado agora há pouco. Outra personagem incrível é a esposa de Odisseu, a Penélope, que exala a virtude da fortaleza, resistindo à pressão externa, incluindo do próprio pai, para que ela se casasse com um novo pretendente e desse modo estabelecesse o novo governante de Ítaca no lugar de Odisseu, já que este estava desaparecido desde o fim da Guerra de Troia 10 anos atrás. Penélope usa de sua sagacidade e diz que se casará após tecer um sudário, que de dia ela tecia enquanto de noite desfazia o trabalho que fora feito. Desse modo ela postergava o momento do casamento, enquanto aguardava com fé o retorno de seu marido, que todos já acreditavam estar morto. A trama da família é bela e representa de diversas formas a fidelidade entre as partes, que não desistem uns dos outros. Além disso, a aventura é magnífica de se ler, com passagens marcantes e uma presença ainda mais forte de elementos tradicionais da mitologia grega, que certamente muitos irão identificar. A Odisseia é um deleite até os dias de hoje, e uma outra etapa da formação de uma tradição que deu vida ao imaginário narrativo de símbolos transcendentais, moldando o caráter poético literário que surgia a partir dali. Esses livros são definitivamente formadores de tradições literárias. Mais do que isso, eles são formadores da literatura épica como um todo, de certo modo, da poesia em si, e da maneira com a qual a mitologia seria encarada e estudada dali para frente, e fontes de estudos do imaginário das tradições de uma civilização que moldou o Ocidente. E para além disso, são obras divertidas de se ler, agradáveis, belas, repletas de significados e dotadas de inspirar interpretações e visões distintas em cada um. Ler esses livros é se defrontar com o épico em sua essência, com a aventura em seu modo mais puro, com um mundo derivado de um imaginário arrebatador, com personagens extraordinários e que atravessaram gerações com seus dilemas e seus feitos. Acima de tudo, com a bela escrita. E eles não são essas obras escritas em outro universo, impossíveis de se entender, como muitos fazem parecer. Não é como ler um Harry Potter, obviamente, mas estão longe de serem palatáveis. E degustá-las é, definitivamente, recompensador, e uma experiência única que vocês poderão carregar para sempre e que abrirão portas para um mundo do qual não conseguirão sair após adentrado. Acreditem em mim. E eu finalizo dizendo que vocês foram convencidos de que esse tipo de obra, de que os livros antigos, os livros de Homero, são obras que ou estão ultrapassadas ou que elas são muito difíceis, são muito complicadas e que não vale a pena se dedicar a lê-las. Porém, como eu já expus aqui, além de serem obras extremamente divertidas, elas são obras realmente necessárias para que a gente possa compreender o nosso processo de formação cultural. Todo o processo de formação do nosso modo de contar histórias atualmente, que é transportado inclusive para o cinema, que é transportado para videogames, etc., começam aqui em Homero e são moldados com o tempo, só que aqui é o início de tudo. Então, são obras que formaram o nosso imaginário, que formaram toda a questão do imaginário simbólico da civilização ocidental, e para que possamos compreender esse imaginário simbólico, essas obras são necessárias, elas são fundamentais, e elas são obras enriquecedoras para que possamos fugir desse processo de formação de imaginário, de formação cultural decadente, onde cada vez menos as pessoas dominam uma capacidade de imaginário simbólico. Então, é necessário ler essas obras, é necessário ler a Ilíada, ler a Odisseia, posteriormente também ler a Eneida e tantas outras obras que são fundamentais para o caráter civilizacional do Ocidente. Bem, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado.
Eu queria trazer um pouco aqui para vocês de alguns motivos pelos quais vocês deveriam dar uma chance a esses livros. São livros que realmente eles são incríveis de se ler. Eu os considero realmente divertidos. Eu creio que eles não são livros que estejam longe de ser livros muito complexos e difíceis. E eu acho que eles são verdadeiras portas para que vocês possam estar adentrando nesse meio da mitologia e conhecendo grandes histórias, grandes personagens. E todo e qualquer percalço que vocês possam ter por aí no meio desse tipo de leitura, definitivamente vale a pena, são experiências recompensadoras. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Não se esqueça de deixar o like, de compartilhar o vídeo para alguém que vocês acham que pode se interessar por ler estes livros ou que vai gostar do conteúdo, que já leu esses livros e pode se interessar pelo que eu falei aqui. Enfim, eu conto com o apoio de vocês. Muito obrigado, valeu e até a próxima.